E aí, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha aqui, Bruno Gentili, nosso italianinho do canal. Tudo bem, Bruno? Tudo certinho, meu ídolo. Um grande prazer, como sempre. E esse bigode? Tá crescendo, vamos deixando ele enquanto estiver dando certo, a gente deixa. Atendendo a pedidos? Atendendo a pedido. Ah, que delícia. Nosso Bruno Gentili, meu amigo dessa nova geração, é cabeça pensante. Então a gente vai trocar uma ideia já já, mas eu já te adianto, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, paga nada não, joinha é importantíssimo, vai chegando, já vai dando joinha para mostrar para o YouTube que o vídeo é legal, que você gosta e a inscrição, você me ajuda, a gente está se aproximando de 90 mil inscritos, né? 89 mil, eu preciso da sua ajuda, me ajuda aí que você vai ficar feliz e eu mais ainda do que você. Vamos lá? Depois da vinheta, então, roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Bater um papo aqui com meu amigo Bruno Gentili. Eu começar falando da SAF do Vasco. Fui até o jornal O Globo, junto com o Globo Esportes. Eles trouxeram hoje uma matéria interessante, que foi, durante muito tempo, um cavalo de batalha, né? Da oposição, da situação envolvendo aí a questão de mostrar ou não mostrar o contrato. E agora uma juíza lá em São Paulo mandou mostrar o contrato. Ídolo, a gente sabe que batalha judicial, e ainda mais quando envolve política, é complicado, né? Nesse caso do Vasco, muito se falou sobre o que deveria ser certo, o que não era certo, mas se estava sob contrato que não podia mostrar enquanto a 777 ainda estava por lá, a gente tem que respeitar, né? O Vasco tinha que respeitar isso. Eu estou quase aprendendo a falar a palavra em confidencialidade. É isso aí, palavra grande, difícil, mas que é uma palavra importante, porque se você desrespeita, provavelmente ia ter que pagar uma multa e ia dar um imbróglio bem grande para o Vasco resolver, até para o Vasco institucional, né? Falando mais especificamente. E a gente sabe que a 777, né, ídolo, ela era uma SAF que tinha tudo para dar certo quando chegou no Vasco. Tanto é que fez bons aportes, ajudou o Vasco a se tornar minimamente competitivo, embora os trabalhos de muitos dirigentes que passaram por lá fossem trabalhos contestados, não só pela torcida, mas também pela imprensa. Concordo. E quando veio o Pedrinho, eu acho que o Pedrinho chegou no Vasco na hora certa, porque é um cara identificado com o clube, que é amado, a gente pode colocar assim, pela torcida, né? Respeitado. Respeitado, principalmente essa palavra, por tudo que fez e por tudo que ainda faz pelo Vasco. E hoje, com o tempo, mostrou que o Pedrinho fez o certo. Ele tirou o Vasco de uma possível situação de enrascada em que o clube poderia se colocar, porque a 777 já não andava muito bem das pernas. E aí, agora, com esse contrato vindo à tona, a gente consegue entender um pouco mais o porquê que a 777 não funcionou, né, Ido? É verdade. A gente não pode, acho que você não pode jogar no lixo tudo que a 777 fez. Isso aí. Se tem um time hoje competitivo, se o Vasco hoje tem um ídolo como o Verratti, se tem um baita goleiro como o Léo Jardim, o Lucas Piton e outros jogadores, vou colocar até o Léo Pelé, que tem muita gente que não gosta, mas é um jogador, ao meu sentir, de valor, graças a 777 que investiu e comprou. Que a situação do Vasco era uma pindaíba só. Era uma pindaíba. Você falou muito bem. Alguns jogadores foram pinçados no mercado, como, por exemplo, esses que você citou, muito por conta do departamento de scout da própria SAF. E que, muito possivelmente, sem a 777, não teria o aporte financeiro para fazer essas contratações. A credibilidade financeira, né? Isso O aí. salário em dia. Isso aí, o salário em dia. A gente sabe que o Vasco, antes da SAF, passava por muitos problemas financeiros, até mesmo com a SAF já seguia alguns apertos acontecendo. A gente sabe que isso é normal, todo clube brasileiro tem dívida, isso não vai desaparecer de uma hora para outra, mas a SAF do Vasco, embora andando aos trancos e barrancos, um pouco mal das pernas, fez o Vasco melhorar de time. No primeiro ano que voltou, passou aquele sufoco que a gente viu. Última rodada. Escapando na última rodada, o Bragantino estava empatando, rebaixando o Vasco, até que o Serginho, que foi mais um jogador contratado também nessa era da SAF. Aos 38 do segundo tempo. Aos 38, ali quase no apagar das luzes, fez o gol salvador. Mas a gente sabe que não é fácil. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Depois, melhorou muito o seu elenco. Ainda tem algumas coisas a se pontuar para poder evoluir? Claro que tem. O Léo Pelé que você citou,
nunca foi um mau zagueiro, ou até mesmo um mau lateral como ele surgiu no Fluminense, mas o psicológico dele está abalado, porque ele sabe que ele está sendo criticado, ele sabe que as atuações dele não estão vindo tão boas, e isso vai gerar crítica, principalmente em função de uma torcida tão massiva quanto a do Vasco. Eu gosto muito do Léo. É um cara corretíssimo, um baita profissional, um baita pai de família. Se tem uma pessoa do bem, se chama Léo Pelé. É um dos líderes do grupo, eu sempre digo isso aqui. Os capitães, né? Mas olha, o que acontece? É o abalo psicológico. Isso aí. O cara, se ele errar o nome dele, vira manchete. Com certeza, e principalmente em São Januário, né? Que a torcida pega mais Sim. no pé, tá em casa. E é difícil você jogar num clube de massa, como o Vasco. Ah, é bom jogar? É, porque o salário é alto, a visibilidade é alta. É, mas também tem o seu ônus. E o Léo, ele é um cara muito sincero, ele sabe quando ele não está jogando bem. Até por isso o Rafael Paiva vem alternando essa zaga. Ora joga o Maicon com o Léo, ora joga o Léo com o João Vitor, ora o Léo sai e joga João Vitor e Maicon. Eu acho importante ele fazer esse rodízio, óbvio que tendo ali 2 titulares, mas também para deixar todo mundo à vontade. Ó, eu conto com vocês. E voltando ao assunto da SAF, ídolo, a gente sabe que o Vasco hoje, ele, apesar da 777 não ter acertado no final das contas, não ter dado certo o projeto inteiro, tanto é que saiu e agora o Vasco institucional retomou esse controle do futebol, eu acho que existem pontos positivos, como são os que a gente está pontuando aqui. Melhorou a parte financeira, melhorou o nível de competitividade do time. Hoje o Vasco briga, por que não, por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Pode não ser na fase de grupos. Briga por um título. Por um título também, com certeza, que é a Copa do Brasil. Eu estava só falando de brasileiro, mas você lembrou bem. Está numas semifinais, o placar está aberto. Uma vitória por 1-0, ou por um gol de diferença aqui no São Januário já leva a decisão para os pênaltis. O Vasco já mostrou esse ano que é um time que tem cabeça para disputar pênaltis. Passou 3 vezes na Copa do Brasil. Né? Mata-mata, sabe jogar, é um time que sabe jogar, passou 3 vezes assim nas penalidades. Então, eu acho que a gente não pode só criticar a 777. Existem os pontos negativos? Sim, mas fez muito pelo Vasco, mesmo ali aos trancos e barrancos. Quero a sua opinião. Comente aí. Você concorda, não concorda, discorda da gente? Você fica à vontade, deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Meu amigo João Fortunato, no Alto Caparaó, no Pico da Neblina, lá em Minas Gerais, eu estou te mandando um abraço aqui para os seus amigos todos, você está me mandando. Vou fazer a listinha para mandar os seus abraços aí. Lembrando que amanhã o STJD vai decidir se acata o pedido do Vasco de mudar a data com o Atlético para quarta, para quinta-feira, da Copa do Brasil, e o pedido do Corinthians também. Eu vi uma entrevista do Zico. Você gosta do Zico? Gosto. Muito ídolo. Alô, seu Arthur Antunes Coimbra. No Metrópolis de Brasília. Uma longa entrevista, diga-se de passagem. E ele falou um negócio que me chamou a atenção. Ele é contra o estádio do Flamengo aqui no Rio por causa da proximidade de São Januário e por causa da proximidade do Maracanã. Assiste aí. Ano de eleição, sabe, tomar essas decisões assim, muito coisa. Então, tem muita gente que fala muita coisa, um daqui, outro dali. Eu acho que vamos deixar concretizar alguma coisa, né? Alguém de verdadeiro que a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas tá meio... não tem a minha credibilidade, entendeu? Então eu, sabe, torço para que isso aconteça, que é bom para a torcida do Flamengo. É ruim para o Rio de Janeiro, né? Pelo Maracanã, pelo estádio do Vasco, que está ali do lado, quer dizer, vamos ter 3 grandes estádios numa zona. Não sei se isso vai ser bom para o estado. Temos que ter planos para que isso no futuro possa ser rentável para todo mundo, né? É o tal negócio, né? Acho que essa insistência do Flamengo que o Flamengo não tem estádio. O Botafogo também não tem, e foi a mesma coisa que foi com o Flamengo no Maracanã e com o Fluminense, tem com o Botafogo lá no hoje chamado Newton Santos. Então, é um espaço da prefeitura aquilo. Os governadores botafoguenses ou prefeitos, não sei, é que hoje fizeram com que o Botafogo tenha acesso àquilo. E o Flamengo ganhou teve as maiores conquistas sem estádio. Então,
O estádio está lá na Gávea para base, treinar e tal. Não é com o estádio que você ganha título. É com o trabalho lá dentro, com a estrutura que o Flamengo montou. Na nossa época não tinha. Hoje, o profissional tá lá se deliciando. Você chega no Flamengo, você olha aquilo. Ótimo, palmas para isso. Mas a gente ralou, né? A gente treinou na terra. E nem por isso deixamos de ser campeão do mundo. Então, isso aí se chama o quê? Profissionalismo. Então, eu acho que ótimo. Por isso é que, quando se chega um jogador para o Flamengo, não é obrigação o Flamengo dar aquilo tudo. Então, o jogador tem que entender isso. Que ele está num lugar que, na hora que ele sair, ele vai sentir falta. Ele vai dizer, pô, perdi tempo não aproveitando aquele momento ali com o clube. Então, hoje eu sou um torcedor, não quero me envolver com nada, com nenhum cargo no Flamengo. Voto se tiver que pelo Brasil para votar, tenho as minhas escolhas, né? E vamos em frente. Aí, então, o Zico pode ser uma questão política, ele mesmo fala, né? Ele não apoia hoje o Rodolfo Landim, que apoia o Rodrigo Duque de Abrantes, ele é oposição, mas é a opinião do Zico. Como dizia Chico Anísio, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, graças ao Luiz Penido, ele dizia, tá acima do bem e do mal. O Galo, então, como era Pelé para o Santos, o Zico, o Roberto Dinamite, esses caras estão acima do bem e do mal. Então, é a opinião dele, acho que vale. O que você quer falar? Vale, ídolo. A opinião de um cara como o Zico, independentemente de levar em consideração o fato de alguém ser flamenguista ou não, ele é um cara importante para o futebol brasileiro, né? Em voz ativa? Voz ativa, é um cara muito lúcido. Dentro de campo foi bastante, mas a gente está falando até fora das quatro linhas, né? Tem opiniões fortes, opiniões de personalidade muito forte. E, assim, se você perguntar a minha opinião sobre o assunto, eu acho que o Flamengo, essa jogada do estádio dessa atual chapa, desse atual mandato do Landim, óbvio, tem a questão de você privilegiar a torcida do Flamengo com um estádio próprio, que é um sonho antigo, tudo bem. Mas eu acho que o Flamengo deveria continuar jogando no Maracanã, porque é a casa do Flamengo, é onde o Flamengo se habituou, por exemplo, a jogar. É o endereço. É o endereço do Flamengo. Hoje em dia, você não pensa só no Maracanã como um estádio do Fluminense. Muito porque seria difícil para o Fluminense se manter o Maracanã sozinho. Perfeito. Sem a ajuda de qualquer outro clube. Por mais que não fosse o Flamengo. O Maracanã é um estádio grande, tido aí por muitos até hoje como o maior templo do futebol mundial. E a gente sabe o quanto é custoso você manter o Maracanã. Já é difícil em dupla, imagina mantendo sozinho. E falando especificamente do esporte, né, da parte esportiva, tecnicamente dizendo, o Flamengo ele tem muita intimidade com o Maracanã, tem uma relação muito íntima. Então, eu acho que criar um novo estádio é legal? mas eu acho que você vai acabar deixando um lado importante da sua história, pensando pelo ponto de vista do Flamengo. Será que o torcedor vai? Eu acho que o torcedor está dividido. Tem muito torcedor, eu vejo pelo menos, né, Wellington? Muito torcedor do Flamengo empolgado, e eu também estaria, se fosse eles. Mas eu estou pensando pelo lado histórico, né? Pelo lado ali da relação do Flamengo com o Maracanã. E do que já está pronto. E do que já está pronto, claro. E o Zico falou dessa questão da proximidade com os estádios, aí a gente volta para uma questão urbana, né? Geograficamente falando. Rodoviária. O trânsito na cidade do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, ele é um trânsito caótico. Não é como em outras cidades do Brasil, por exemplo, São Paulo também tem um trânsito muito ruim. Ou você está no pé da serra, no pé do morro, ou você está na praia. Isso aí. E aqui, na área que o novo estádio do Flamengo está sendo, em tese, será construído, que é ali a área do gasômetro, é uma área que, além de ser próxima do Maracanã e de São Januário, é uma área muito já com trânsito, porque envolve uma zona próxima à Ponte Rio-Niterói, você tem a rodoviária, como você bem lembrou, é o centro do Rio de Janeiro, o coração da cidade. É o gargalo para a Avenida Brasil. Isso aí, é o acesso para linha vermelha, linha amarela, a Ponte Rio-Niterói. O acesso é basicamente o acesso e a saída para todas as principais vias expressas, né? Quem é do Rio, se você quiser travar o trânsito na cidade maravilhosa, você pega um carro, bota na subida ali da ponte, bota ali e para.
você vai travar a cidade do Rio de Janeiro. Isso aí. E você trava justamente aonde? Logo justamente perto de Gasômetro. onde é o gasômetro, que é onde o Flamengo está pretendendo construir o estádio. Gente, a gente não tem nada contra o estádio, não, pelo amor de Deus. A gente está discutindo aqui Analisando, o que o Zico falou, tá bom? Meu querido João Fortunato, eu falei Pico da Neblina, não, Pico da Bandeira. Conserta o pico aí, é o Pico da Bandeira, onde fica o Alto Caparó, uma cidade maravilhosa. Vou mandar os abraços no próximo vídeo, estou te devendo e estou devendo os abraços também. Vambora, Ídolo. Vambora, tá bom. Falamos bom? bastante. Deixe o seu comentário, o nome da sua cidade, se inscreva o Wellington Campos FC, paga nada não, aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, né? E vai deixando o seu comentário. É importantíssimo, interaja aí com a gente, porque o YouTube também gosta de saber que o vídeo tem interatividade, né? Que é o seu comentário. Faça isso, por favor. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e Wellington Campos.